Agora o exemplo 5, né, ainda sobre máximo e mínimo, né? Então, determina a menor distância entre o ponto 1, 0 e 2 negativo e o plano x mais 2y mais z igual a 4. Então, a distância entre um ponto qualquer x, y, z e o ponto 1, 0, 0, 2 negativo, né, bem conhecido em geometria analítica, né? Então, x menos x0 mais y menos ao quadrado, né, mais y menos y 0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado, né? Que é no espaço. Então, nesse caso, d vai ser igual, né, a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z mais 2 ao quadrado. Mas se x, y, z pertence ao plano, né, x mais 2y mais z é igual a 4. Né? Então, z é igual a 4 menos x menos 2y. Né? E assim, o que é que nós temos? Né? No lugar de z, vou colocar 4 menos x menos 2y. Então, né, se aqui eu já tinha z mais 2, quando eu colocar, né, z igual a 4 menos x menos 2y, substituo aqui. Okay? Então fica essa expressão, d é igual a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais 6 menos x menos 2y ao quadrado. Então podemos minimizar d minimizando a expressão mais simples. Né? Então d ao quadrado, né, igual a f de xy, ok? Né, que é igual a x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais 6 menos x menos 2y ao quadrado. Né? Que é a história de elevar os dois lados, né, ao quadrado. Então, resolvendo as equações, né? Primeiro, derivando a primeira com relação a x, ok? Derivar isso aqui com relação a x, né? Então, eu vou ter 2 vezes x menos 1 menos 2 vezes 6 menos x menos 2y, ok? Né? Porque vai derivar isso aqui, né, pela regra da cadeia, e derivar isso aqui também. Aqui, fazendo o produto, aí simplificando, você vai chegar a 4x mais 4y menos 14 igual a 0. Derivando agora essa expressão com relação a y, né? Então você vai ter 2y, não é? Menos, né, 4 vezes 6 menos x menos 2y, ok? Então, né, utilizando a regra da cadeia aqui também, certo? Então vai ser 4x, né, mais 10y menos 24 igual a 0. Então, quando você resolver essa equação, né, esse sistema aqui, você vai achar que o único ponto crítico é 11/6, né, e 5/3. Né? O par ordenado, né? 11/6 para x e 5/3 para y. Então, como a derivada parcial de segunda ordem, né, para x é igual a 4, né, a derivada parcial de segunda ordem para x e y é igual a 4, e a derivada parcial de segunda ordem para y, né, é igual a 10, né, então você vai, pelo cálculo de d, né, você vai ter que 4, né, que em d é 4 vezes 4, né, menos 10 ao quadrado. Ok? Não, perdão. 4, né, vezes 10, né, menos 4 ao quadrado. Né? Então vai dar 40 menos 16, que é 24. Né? Então d é maior do que 0. E como a derivada parcial de segunda ordem em relação a x é maior do que 0, né, portanto, pelo teste da segunda derivada, né, f tem um mínimo local, né, em 11/6 e 5/3. Né? Intuitivamente, podemos ver que esse mínimo local é, na verdade, um mínimo absoluto. Né? Porque precisa haver um ponto dado no plano dado, né, que esteja mais próximo, né, de 1, 0 e 2 negativos. Né? Então, se x é igual a 11/6 e y é igual a 5/3, então d, né, que é igual a raiz quadrada disso, ok? Disso tudo aqui. Né? Onde tiver x, você coloca 5/6. Perdão, é 11/6. Não, é 5, é 11/6, né? Quando fizer o produto dá 5, quando fizer a subtração dá 5/6. Né? Onde tiver y, você coloca 5/3. Quando você fizer, né, calcular essas devidas potências e somar as frações, então você vai chegar com, simplificando, com 5/6 vezes a raiz de 6. Né? Então a menor distância, né, do ponto 1, 0, 2 negativo ao plano x mais 2y mais é igual a 4, né, é 5/6 de raiz de 6. Agora no exemplo 6, né, uma caixa retangular sem tampa
deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, né? Determine o volume máximo de tal caixa, né? Ou seja, né? Então a gente tem, né, o que? Um pedaço de papelão com 12 metros quadrados, né? A gente quer formar uma caixa retangular, né, sem tampa, né, que tenha um volume máximo, né, máximo possível, né? Então a gente vai colocar aqui essa figura para auxiliar, né? Então seja x, y e z o comprimento, né, a largura e a altura da caixa, né? O volume dessa caixa, como a gente já sabe, né, é dado por x vezes y vezes c. Então podemos expressar V, né, o volume, com função só de x e y, usando o fato de que a área dos quatro lados do fundo da caixa é, né, 2xe mais 2yz, né, mais xy. Ok? Então a gente vai ter a área dos quatro lados e do fundo da caixa. Então, isolando z nessa equação, o que é que nós vamos obter? Que z vai ser igual a 12 menos x vezes y, né, sobre, né, 2 vezes, parênteses, né, x mais y. Ok? E o volume fica, né, igual ao quê? Né, a x vezes y, né, vezes a fração, né, 12 menos xy sobre 2 vezes x mais y, né, que eu escrevendo tudo na expressão só, vai ficar igual a 12xy menos x ao quadrado y ao quadrado, né, sobre 2 vezes x mais y. Então, calculamos as derivadas parciais, né? Então, primeiro, a derivada de v, né, derivada dessa função aqui em relação a x, ok? Então, a gente vai ter aquela regra do quociente, né? Se eu chamar em cima de u e embaixo de v, né, vai ser aquela regra, né? U' vezes v menos u vezes v', não é, sobre, não é, v ao quadrado, ok? Se o numerador for u e o denominador for v, não é? Então, derivando em cima com relação, não é, a x, não é, o que é que você vai ter? Não é? Você vai ter, derivando aqui com relação a x, não é, 12y menos 2xy ao quadrado, não é, vezes, não é, a de baixo, ok? 2 vezes x mais y, depois menos essa expressão de cima, né, vezes a derivada de baixo, ok? E por último sobre, né, o denominador, né, ao quadrado. Então quando você fizer isso, resumindo isso aqui tudinho, né, você vai chegar a y ao quadrado vezes 12 menos 2xy menos x ao quadrado sobre 2 vezes x mais y ao quadrado, ok? Depois faz a mesma coisa, né, derivar essa função, né, em relação a y, só que pela regra da cadeia, né? U, né, U' vezes v, né, menos u vezes v', né, sobre v ao quadrado. Quando você fizer todos os cálculos, você vai chegar a essa expressão aqui, ok? Então, se v é um valor máximo, não é? Então, pelaquela condição que a gente já viu, não é? Então, a derivada de v, não é, em relação a x é igual a derivada de v em relação a y, né, e é igual a zero, não é? Então, mais x igual a zero ou y igual a zero, né, eles vão fornecer um v igual a zero. Né? Se nessa expressão ou x for y ou y for igual a zero, certo? Forem iguais a zero, né? Aqui, ó, o zero aqui, né, eles vão fornecer, né, v igual a zero. Então, de modo que nós precisamos resolver a equação, né? 12 menos 2xy menos x ao quadrado igual a zero. E 12 menos 2xy menos y ao quadrado, né, igual a zero. Né? Então, isso vai levar o quê? Né? X ao quadrado é igual a y ao quadrado. Ou seja, se eu passar isso aqui para lá, eu tenho uma expressão que é x ao quadrado. E aqui eu tenho a expressão equivalente a y ao quadrado. Né? Então, se x ao quadrado é igual a y ao quadrado, então x é igual a y. Né? Então, observe que x e y precisam ser positivos no problema. Né? Por que tem que ser positivo? Porque eu estou trabalhando, né, com medidas. Né? Eu não posso ter medidas, né, de negativa. Né? Então, se substituirmos x igual a y em uma das equações, né, obteremos 12 menos 3x ao quadrado igual a zero. Né? O que vai dar x igual a 2 e y igual a 2. Ok?
Então Z vai ser igual a 12, né, menos 2 vezes 2, né, sobre 2 vezes 2 mais 2, que por sinal é igual a 1. Né? 12 menos 4 é 8, e 2 vezes 4 é 8. 8 sobre 8 é 1. Né? Então, podemos usar o teste da segunda derivada para mostrar que o ponto obtido é o máximo local de V. Né? Ou podemos argumentar que a natureza física do problema exige a existência, né, de um máximo absoluto, que, portanto, esse máximo ocorre quando x é igual a 2 e y é igual a 2. Né, igual a 1, e z é igual a 1. Então, assim, né, o volume máximo, né, vai ser igual, né, se é x vezes y vezes z, então vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4. Né? Então, 4 metros cúbicos é o volume máximo dessa caixa.